Ok, turma. Boa noite. Vocês estão vendo esse slide que diz gamificação, pedagogia, quarta fase, novembro de 2020? Algumas imagens nela? Perfeito, professor. Perfeito, na tela. Então, muito bem. Boa noite. Então, a partir daqui nós começamos a aula, né? Vocês já me conhecem, eu conheço vocês. Eu sou o professor Matheus. Esta é a segunda aula da disciplina de gamificação, que é deste mês de novembro agora, né? Nós estamos nos aproximando do fim do ano. Esse é um dos nossos últimos encontros. Eu espero que vocês tenham gostado da minha influência como professor, né, na sala de vocês. Esse ano que foi um pouco estranho, né, um pouco incomum, mas estamos aí, né, vivos, é o que importa. É o seguinte, eu vou dar início então, na apresentação de hoje. Só lembrando, então, na semana passada, nós trabalhamos vários conteúdos a respeito da gamificação. Falamos do aspecto como que esses jogos podem auxiliar o desenvolvimento da criança, como que a tecnologia envolvida nesses jogos pode auxiliar a educação como um todo, né? Falamos de vários desses aspectos. Hoje nós vamos dar continuidade a isso, mas de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, enquanto a aula passada ela foi nós pudemos navegar mais sobre a superfície, digamos assim, do tópico gamificação para a educação. Nesta aula agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos mergulhar neste oceano, digamos assim, e eu vou trazer para vocês um variado número de informações, beleza? Que informações são essas, professor Matheus? Ora bem, hoje o que nós vamos aprender então? O papel da motivação para a prática dos jogos eletrônicos educacionais, ok? Vocês vão ver que a motivação, independentemente de ser para jogos eletrônicos ou não, para todo tipo de atividade a motivação é chave, e vocês vão ver como que eu trabalho o nível de dificuldade da minha atividade, tá? Nesse caso do meu jogo, relativamente à motivação do meu aluno, né? Ou vice-versa, como que eu trabalho a motivação do meu aluno controlando o nível de dificuldade do meu jogo ou da minha atividade, beleza? Muito do que eu falar ali vai servir para o desenvolvimento de vários aspectos do ser humano, tá? Não apenas a parte cognitiva do jogo, mas vários aspectos do ser humano. O outro tópico que nós vamos trabalhar são aspectos positivos, né? Os aspectos positivos e os aspectos negativos, tá? Dos jogos digitais. Ora bem, não é um mar de rosas, tá? Os jogos digitais, vocês viram na aula passada, nós falamos muito bonito e tudo mais, tal, mas nem tudo é bom, tá? E por sinal tem muitas coisas que são perigosas, muitas coisas que são contraproducentes para a educação. Tem muitas coisas que não têm boa relação custo-benefício, tá? Então nós vamos falar sobre isso também. O objetivo não vai ser fazer com que a mente de vocês seja adversa aos jogos digitais, esse não é o objetivo, mas o objetivo é alertá-los, né, como professores, para saber que, ok, até aqui eu posso ir, aqui eu já não posso ir mais com o meu aluno porque já não vale mais a pena, está influenciando de forma negativa. Vocês vão ver esses aspectos quando nós tratarmos diretamente dos pontos positivos, comparativamente na balança, né, do outro lado, aos pontos negativos. Vamos falar também alguns exemplos de jogos, né, para diversas faixas etárias e a implicação desses no desenvolvimento educacional, nesse caso, o desenvolvimento da criança. Aqui eu acho que é uma parte da aula que vocês vão esperar muito também para chegar, porque vocês querem exemplos, né? Vocês não querem ficar só na teoria, ok, professor, mas me diga um exemplo, que tipo de jogo eu posso trabalhar com o meu aluno? Ora bem, eu vou trazer alguns jogos para vocês. Se eu não me engano, são 6 ou 7 que eu coloquei na lista. Na verdade, existem assim no mundo, existem milhares de jogos, tá? Milhares de jogos que vocês conseguem ter acesso gratuitamente, inclusive, a boa parte deles, quase que a maioria deles. E nós não vamos ter tempo, obviamente, de tratar de todos eles, né? Todos esses jogos educacionais, ou que pelo menos não são diretamente educacionais, mas que podem ser usados na prática educativa com seus alunos. Eu vou trazer alguns, tá? Alguns, inclusive, são muito populares, né? Digamos, na comunidade dos alunos, né? Da comunidade escolar. Outros nem tanto, né, para nós professores, enfim, mas vocês vão ver os prós e contras de cada um deles, como que e tudo mais. Nós não vamos jogar na aula aqui, eu só vou explicar o que são e para que faixas etárias são aplicadas e tudo mais, beleza? Mas aqui pode dar muita discussão, tá bom? Existem milhares e milhares de jogos, nós vamos tratar de mais ou menos uns 6 ou 7 deles, tá?
E por último, eu vou fazer uma introdução à ferramenta Socrative, né? Desde já eu comento com vocês, eu sei que boa parte de vocês, muito provavelmente, deve ter um smartphone, tá? Vocês devem ter um smartphone. Através desse smartphone, vocês podem fazer um download desta ferramenta chamada Socrative, tá? Mais especificamente, é o Socrative Student, né? Socrative Student, no inglês, né? De estudante. Esta ferramenta, nós vamos usar ela no final da aula. Eu vou explicar hoje para vocês, né? Vocês fazendo um download para ela. Eu vou fazer um exemplo muito simples do poder que essa ferramenta pode ter, né? Pode auxiliar vocês. Do quanto ela pode ser usada nas salas de aula, né? De uma forma muito interessante, porque o aluno gosta desse envolvimento digital. Então, vocês podem aliciar ele através disso. E daí, na aula que vem, né, que vai ser o nosso último encontro deste mês, nós vamos fazer uma revisão dos tópicos e tudo mais, mas aí vamos dedicar um pouquinho mais de tempo. Eu quero ensinar vocês a usar essa ferramenta como professores. Hoje vocês vão usar como aluno, tá? E na semana que vem vocês vão usar como professor. Então, ou pelo menos vão aprender a usar como professor para poder aplicar, né, na aula de vocês. Mesmo que hoje não está tendo aulas, mas de repente alguém dá um cursinho, ou vocês têm ali algum grupo de estudos, sei lá, né, de qualquer tipo de esfera de estudo, vocês querem trocar algumas informações e fazer alguns quiz e tal. É uma ferramenta interessante. Até para brincar no final de semana, chuvoso em casa com a família, é interessante também. Tá bom? Vamos em frente. Eu vou comentar com vocês que quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum comentário, fique à vontade, tá? De abrir o microfone e falar, tá bom? Nesse caso, vocês são livres para me interromper. Então, não se sintam oprimidos, tá? Eu falo, às vezes, um pouco rápido, vou tentar controlar o meu ritmo de conversa, e espero que vocês entendam perfeitamente. Se vocês não entenderem algo que eu comentar, por favor, parem e me chamem, beleza? Só relembrando, então, isso aqui nós falamos um pouquinho na semana passada, né? Eu vou relembrar em um poucos segundos esse tópico aqui, que fala da teoria de Malone, né? A teoria de Malone, ele coloca a respeito da motivação, as instruções para a motivação, né? É uma tese, foi publicada em 1981, né, por Thomas Malone, é o nome desse pesquisador, e ele coloca que os jogos, né, agora vamos tratar dos jogos digitais, o foco não são só jogos digitais, mas ele coloca aqui os jogos em geral, né, ou as atividades em geral, que desenvolvem um aluno, né, que devem ter aquele cunho educacional, eles precisam reunir algumas características, tá? Algumas valências, alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Dentre vários, os principais, os que mais se destacam, é o desafio, ok? É a fantasia e a curiosidade. Perfeito? Então, quando eu falo de um jogo que envolve o desafio para o aluno, ou seja, ele se sente desafiado, ele se sente enfrentado por um nível de dificuldade que ele ainda não conhecia, que não está fácil para ele vai ter que vencer aquela dificuldade. Quando ele vencer, ele vai superar aquele desafio, tá? E o fato dele encarar esse tipo de desafio aqui é condição que auxilia muito ele na motivação para fazer atividade. Tudo isso tem relação com a motivação intrínseca, tá? Intrínseca. O que seria a motivação intrínseca? Aquela motivação que vem de dentro de nós, né? Que não vem de fora, vem de dentro, né? Que a pessoa é automotivada. O que seria o outro tópico? A fantasia, tá? Nesse caso aqui da fantasia, que quando os jogos digitais eu posso envolver um personagem, criar um caractere, né? Criar características diferentes que muitas vezes eu não vivo, mas eu consigo externar naquele personagem que eu crio. Ou pelo menos eu não preciso criar necessariamente, mas eu consigo viver com aquilo. Então, se eu estou jogando um jogo, por exemplo, vou dar um exemplo um pouco rudimentar, tá? Ele não tem muito aspecto educacional, mas é só para vocês entenderem. Mas vamos supor que o aluno está jogando um jogo de futebol, né, no computador. Ele não precisa necessariamente criar um jogador de futebol, mas ele se sente como um treinador, né? Ele se sente como um atuante naquele meio ali, porque ele está totalmente interagindo com aquilo. Ora, ele está fantasiando.
Tá? E por último, seria a curiosidade, não menos importante. A curiosidade é extremamente importante, por quê? Porque a criança é curiosa. Então, quando o jogo envolve o aspecto da curiosidade, tá? É um dos elementos que mais vai motivar o meu aluno a tentar jogá-lo, né? A tentar fazê-lo, os desafios que são lançados ali. Ora bem, como é que funciona a motivação, então, professor Matheus? Aqui eu coloco a motivação para aprender, mas é o seguinte: aqui esse gráfico, ele está de uma forma muito simples, né, um pouco rudimentar. Tem muitas coisas por trás disso, né? Tem muita ciência por trás disso para vocês entenderem como funciona a motivação humana. Mas este princípio, tá? Aqui eu coloco a motivação para aprender, mas eu posso colocar simplesmente a motivação para, vou colocar aqui, a motivação para tudo na vida. Aí agora eu tenho certeza que vocês estão prestando atenção. Por quê? Eu tenho certeza, todos nós, né? Eu sei que eu estou falando para vocês, e eu falo por mim também. Temos áreas da nossa vida que nos sentimos desmotivados, tá? Nós nos sentimos desmotivados. Então, por que que eu tenho que cobrar que o meu aluno esteja sempre motivado a aprender, né? Eu tenho que cobrar isso? Preciso, né? Eu preciso cobrar de certa forma, mas eu tenho que entender como é que funciona a motivação, tá? Ora bem, este princípio que eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. Depois, quem tiver alguma dúvida, pessoal, né, pode ser até a respeito de tópicos da vida pessoal, da motivação da vida profissional, pessoal que não são necessariamente ligados apenas ao aspecto de ensino-aprendizagem, da motivação para a vida como um todo. Quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar depois com mais tempo. Mas aqui o que eu quero dizer? Para a motivação ocorrer, tá? Para a motivação ocorrer, eu preciso encarar é, algo que nós chamamos que eu vou tratar de uma forma mais simples, que seria o desafio, tá? O desafio, beleza? O que eu quero dizer com isso? Eu preciso encarar o desafio de que forma? Quando uma atividade, vou falar dos meus alunos agora, tá? Dos alunos que vocês têm também. Quando uma atividade está muito fácil, beleza? Quando uma atividade está muito fácil, eu estou dentro é, é, de uma zona que está, inclusive, abaixo da zona de conforto, está abaixo do nível de conforto. Essa atividade, ela fica, aqui está no termo em inglês, no caso, ela é o boredom, que significa chata, né? Fica uma atividade chata, uma atividade enfadonha, muitas vezes. Por quê? Porque é chato você praticar algo que está muito fácil. Então, imagine um nível de elemento extremamente simples para um adolescente, por exemplo, ou para um jovem, ou para um adulto como nós. Vocês não estão vendo nas minhas aulas eu ensinando cores ou o alfabeto, por exemplo. Por quê? Porque é algo que vocês, poxa, nível superior, vocês estão cansados de ver isso. Vocês sabem o que é azul, o que é verde, o que é amarelo. A não ser que algum de vocês seja daltônico, aí não tem muita noção. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu preciso colocar na mente de vocês que estão me assistindo aí, eu preciso colocar um conteúdo que desafie a zona de conforto de vocês. Tá? Quando eu desafio essa zona de conforto de vocês aqui, ó, beleza? O nível de pressão, né, o level of pressure, tá? O nível de pressão aumenta, porque aumenta-se o desafio, tá? Aumenta-se o desafio, e eu entro no que nós chamamos de performance ótima. Tá? O que seria essa performance ótima aqui? É um alto nível de performance. Quando vocês se sentem desafiados, quando vocês são confrontados com coisas que vocês não conhecem, quando vocês são confrontados com o desconhecido, o desempenho de vocês aumenta. Beleza? Mas o que acontece? Aqui eu estou dando uma aula, estou conseguindo falar com vocês, né, na mesma língua e tal, a coisa está indo bem. Agora, se eu puxasse mais ainda por vocês e aumentasse essa pressão, aumentasse o desafio, tornando os conteúdos e as atividades extremamente difíceis, o que ia acontecer com a performance de vocês? Ela tinha subido aqui, ela já ia baixar novamente. E se eu colocasse algo muito difícil para vocês, vocês iam entrar num aspecto mais chato também, mas iam entrar no que nós chamamos no burnout da atividade, né? Que é assim, eu me estressei, eu não consigo nem prestar atenção, mas está muito difícil, eu já me perdi totalmente. Está chato, já não consigo mais acompanhar a linha de raciocínio. Estou entendendo como é que funciona a motivação para tudo na vida? É mais ou menos assim. Eu tenho que sair na minha zona de conforto,
tá? Eu chego numa zona ideal de performance, e se eu forço demais, tá? Se eu começo a forçar demais, eu entro nessa zona de desilusão, que nós chamamos assim, e aí a minha performance volta a baixar. De maneira que eu tenho que manter sempre nesse nível aqui, ó. Eu tenho que conhecer qual que é o nível do meu aluno, para que eu possa puxar ele sempre por um nível um pouquinho a mais, aí um pouquinho a mais, até fazer ele se adaptar. Se eu puxar demais por ele no desafio, eu acabo perdendo ele também, porque ele entra nesse nível de estresse muito grande, nesse nível de pressão muito grande, ele acaba não aprendendo. Então eu volto o meu nível um pouquinho para manter sempre nessa zona ótima de aprendizado. O jogo, tá? O jogo, inclusive os exemplos que eu vou dar aqui para vocês hoje, eles vão ser mais adaptados pela faixa etária. Então, digamos que o que vai determinar se o jogo vai estar nesse nível aqui, ou nesse nível aqui, ou nesse nível aqui, é a idade, tá? Geralmente é a idade. E os exemplos que eu vou dar hoje para vocês também vão estar regulados pela idade, tá bom? Então, vou dizer, ó, esse jogo é mais indicado para tal idade, esse jogo é mais indicado para tal idade. Não como um fator de corte tão decisivo, mas com uma média de idade mais ou menos parecida, que é aquela que mais vai poder aproveitar, né? Que mais vai poder aproveitar os desafios que são lançados em cima desse modelo que eu estou explicando aqui para vocês. Tá ok? Turma, vou fazer a primeira pergunta agora. Estão me ouvindo bem? Tá dando para entender, mais ou menos? Por favor, um de vocês abre o microfone e fala comigo. Diz como é que tá o ritmo. Tudo certo. Tudo certo? Então, beleza. Muito obrigado. Então, vamos em frente. Hoje temos bastante conteúdos aí. Vamos tentar vencer todos eles antes da meia-noite. Obviamente que bem antes da meia-noite vai ser, tá bom? O que então seria o desafio e a consolidação? Tá? Então eu já falei um pouco sobre essa questão do desafio, mas é que os bons jogos, tá? Não vou dizer que são todos os jogos, mas os jogos, então eles têm um bom elemento de desafio, tá? E um bom elemento de consolidação, né? A hora que a criança, né, ou que o jogador, ele consolida aquilo, ele consegue automatizar aquilo que está sendo proposto, beleza? Então, o que deve acontecer com os meus jogos ao longo do tempo? Quando eu proponho um tipo de atividade com um jogo para ela, para minha criança, é esperado que no início ela seja mais motivada por aqueles desafios que estão ali naquele jogo, né? Digamos assim, pelo jogo como um todo, pela curiosidade que aquilo desperta, mas ao longo do tempo ela vai automatizando aquilo, ela vai aprendendo, tá? Não à toa, se vocês colocam um tablet, né, um smartphone com um joguinho na mão de uma criança de 7 anos ou 8 anos, um jogo que ela se depara com a primeira vez, talvez ali um dia, 2 dias ela se bate um pouquinho, no terceiro dia ela já está ensinando adultos como jogar. Então, ou seja, ela automatizou aquilo, ela consolidou, tá? E os bons jogos, eles têm eles demonstram ambas possibilidades, tanto de desafio, de desafiar a criança, quanto de consolidar algo para fazer com que ela já se sinta mais à vontade com aquilo. E quando a criança consolida, quando a criança alcança esse nível bom de consolidação, perfeito? Então ela já vai cumprindo aqui essas etapas aqui, o jogo aumenta o nível de pressão, tá? Para fazer com que ela se sinta cada vez mais desafiada e possa ir se superando. Tá? É basicamente o princípio desse gráfico aqui. Tá? Então, a hora que a criança chegou na performance ótima, eu já posso lançar um novo desafio aqui para ela, vejo como é que ela se adapta, depois eu lanço um novo desafio, vejo como é que ela se adapta e por ali vai. Outro aspecto dos bons jogos seria a transferência. Tá? Neste caso aqui da transferência, ele é muito específico para alguns casos. Um exemplo muito interessante, eu não coloquei aqui a fonte do estudo, isso foi um erro meu, né? Foi um lapso meu. Mas tem um estudo que foi feito com jogos de dirigir carros, por exemplo, como esse da foto aqui de baixo que eu coloquei. Todo mundo já jogou isso, ou pelo menos, não todo mundo, mas se vocês perguntarem para os seus alunos se já jogou jogo de carrinho, né, de virtual, assim, provavelmente muitos deles já jogaram. Eu era, né, fanático, viciado naquilo. E o que acontece? Quando você trabalha com esse tipo de jogo, quando você ensina a criança, ou pelo menos aqui nesse caso, foi feito estudo com adolescentes, né? Com adolescentes, mais ou menos 14 a 16 anos, considerando que esse estudo ele é norte-americano,
né, foi feito nos Estados Unidos da América, e onde você já pode tirar a habilitação para dirigir a partir dos 16 anos. As crianças jogavam o jogo ali no carro virtual, né, no joguinho, e aquelas que tinham essa experiência de jogo, quando elas iam para a prática do carro, elas tinham melhor performance. Elas sabiam dirigir com mais facilidade do que aquelas crianças que não tiveram experiência de jogar. Tá? Olha que coisa interessante. Isso diz respeito à transferência de conhecimento. Tá? O nosso corpo ele é muito hábil em transferir da simulação para o real. Beleza? Não à toa, isso também acontece com simulação de voo. Né? Pilotos, por exemplo, de aves comerciais, né, que dirigem os aviões que transportam pessoas, ou mesmo pilotos de aviões de carga, ou mesmo pilotos de aviões militares, tá? Eles têm o treinamento virtual, né, em sistemas, em simuladores de voo. É um videogame, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um desses e sentar num F-16, num caça F-16 e pilotar nesse videogame. Ele é um videogame de fato. E quando você é transportado para o avião de verdade, você já está mais ou menos adaptado. Isso é mais ou menos óbvio, porque você não vai colocar um avião de verdade num piloto que está indo pela primeira vez conhecer um avião. Né? Então é certeza que vai ser uma tragédia. Então aquele é piloto que acumula várias e várias horas, né? Várias e várias horas ao longo da simulação, né? Desses jogos de simulação, a hora que ele vai para o avião de verdade, ele consegue ter um melhor desempenho. Perfeito? Isso é uma característica que nós chamamos de transferência. Isso também é aplicado a outros tipos de jogos. E é isso, em cima um pouco dessa característica de transferência, que nós vamos pensar sobre aqueles exemplos de jogos que eu vou falar para vocês depois. Ok? Ora bem, mas o que é importante vocês terem em mente, meus alunos, da quarta fase? Tenham em mente o seguinte: nem tudo é um mar de rosas. Tem os pontos positivos, com certeza, mas também tem os pontos negativos dos jogos virtuais. Essa questão de gamificação, ela levanta, na verdade, uma série de problemas. E eu vou colocar para vocês alguns deles, tá? E não só da gamificação, mas eu vou falar um pouquinho das tecnologias digitais, tá? Eu vou entrar aqui também nos jogos, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho das tecnologias digitais. Por quê? Porque nem tudo ajuda. O professor, mas eu tenho que saber lidar com celular, com smartphone, com tablets. Sim, você precisa saber. Mas tem um aspecto que vai se levantar como um aspecto negativo. Quando você não sabe utilizá-lo, né? Você acha que sabe, mas não sabe utilizá-lo. É um pouquinho desses exemplos que eu vou falar para vocês. Vamos começar do lado positivo, né? Os pontos positivos. Ora bem, todos as TICs, né? Isso aqui são todos TICs, né? Computadores, celulares, tablets, ferramentas de visualização 3D e tudo mais. Vocês, inclusive, têm um trabalho para fazer sobre TICs. Então, está aqui alguns exemplos para vocês. Então, as tecnologias, né? Tecnologias de informação e comunicação, elas são ótimas fontes para que os professores ajudem os alunos a compreender um conceito facilmente, tá? Olha só o que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Se não fosse essa tecnologia, vocês não iam estar tendo aula. Talvez eu tivesse que imprimir, né, através de uma tecnologia também que seria impressora, mas imprimir as minhas aulas e mandar para vocês por correio, e vocês iam ler, não iam ter todo esse aparato de explicações em tempo real e tudo mais. É uma tecnologia. Isso facilita para mim, como professor, fazer com que vocês, alunos, compreendam algo. Aí o mesmo pode ser dito para os nossos alunos na escola, para os pequeninos, beleza? Então, as ferramentas, eu posso usar essas ferramentas para fazer com que o aluno compreenda com mais facilidade ou mesmo para motivá-lo. Computadores, celulares, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar com celulares também. Vocês vão ver que isso é possível de trabalhar com os alunos. Isso é um ponto muito positivo. Deve ser entendido que a explicação visual dos conceitos e a utilização dos jogos torna o aprendizado divertido e agradável para os alunos, além do que eu consigo deixar minha aula mais interessante e mais divertida, tá? Quando eu envolvo um aspecto tecnológico ou mesmo um jogo digital. Mesmo as universidades, as faculdades, né, que usam hoje, né, os programas de graduação online, né, como nós estamos operando agora nesse sistema online de graduação, isso também é algo que se beneficiou das tecnologias de informação, porque o alcance é muito grande, tá? Nada impediria vocês, né, meus alunos aqui da Sensupeg, de eu estar dando aula a partir daqui do Brasil, mas de repente um de vocês está passando o ano
sei lá, na China, na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, vocês podiam estar lá assistindo essas aulas como? Através dessas ferramentas digitais. Tá? Então, o alcance é muito grande, esse é um ponto positivo. E nós podemos estar jogando mesmo um contra o outro, mesmo à distância. Tá? O ensino à distância e a educação online tornaram também parte muito importante do sistema educacional, uma vez que praticamente todas as pessoas possuem computadores, tablets ou smartphones. Tá? Ah, professor, mas nem todas. Não, sim, eu sei que não são todas as pessoas no sentido literal, tá? Mas praticamente, ou, né, pelo menos a boa parte delas, mesmo de zonas remotas do interior, também possuem as suas tecnologias digitais em casa. E quais seriam os pontos negativos, então? Aqui tem umas coisas muito interessantes. Eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Pontos negativos. Por exemplo, tá? Devido ao uso excessivo do bate-papo online e atalhos, né, as habilidades de escrita da geração jovem declinaram tremendamente. Isso não sou eu que digo, mas boa parte dos pesquisadores no mundo, tá? Quando eu falo no mundo, é o globo todo, né, o planeta Terra, tá bom? Boa parte dos pesquisadores do mundo comentam que essa está sendo uma tendência infeliz do uso da tecnologia digital, né, digamos, dos jogos digitais, ou da tecnologia digital como um todo, na educação. A capacidade de escrita do aluno declinou muito. Hoje você encontra alunos do ensino médio com letras ilegíveis, eu encontro alunos da faculdade com letras ilegíveis, ou mesmo alunos que cometem erros de gramática extremamente simples e eles acabam errando, né? Trocando palavras tolas, assim, escrevendo mal, né? Não tendo boas práticas de escrita. Por que isso acontece? Vários fatores, mas um deles tem sido isso aqui. A geração bate-papo online e atalhos. Eu costumo chamar a geração WhatsApp, tá? Porque eu falo agora com propriedade, porque eu recebo mensagens de alunos no WhatsApp e eu acho que os meus alunos, eles não leem o que eles escrevem, muitas vezes. E eu leio e eu penso assim, opa, mas tipo, será que a pessoa sabe o que está falando? Porque eu não estou entendendo o que diz essa mensagem. Essa geração WhatsApp e geração Facebook, né? Como eu falo, que eles costumam, a língua é o WhatsAppiano e o Facebookiano. Eu não digo que essas ferramentas não são boas, são muito boas, tá? Eu tenho perfil no Facebook, eu tenho conta no WhatsApp, e eu uso elas perfeitamente para o meu trabalho, para o meu dia a dia e tudo mais. Esse não é o ponto, tá? Onde é que está o ponto negativo? Quando uma criança, quando o adolescente nasce com isso, achando que a interação é dependente desse tipo de ferramenta aqui, as capacidades de escrita dela vão decair. Por quê? São ferramentas que permitem o erro de uma forma tremendamente passível, né? O celular, hoje em dia, ele até corrige por você, né, algumas palavras. Eu recebo algumas mensagens, às vezes, que não fazem sentido, porque eu acho que o corretor aplicou uma coisa que não era bem aquilo que a pessoa queria dizer também. Mas o que acontece? A pessoa não é nem forçada a pensar se ela está escrevendo corretamente ou não. E esse é um grande problema da nossa sociedade, pessoal. Eu vou dizer, é um grande problema, tá? Um grande problema, porque isso não facilita para ninguém, tá bom? Eu falo de uma geração que vai estar, enfim, em breve entrando no mercado do trabalho, pedindo emprego, por exemplo, e vocês devem saber escrever formalmente, tá? O que acontece? Outro tópico que é negativo das tecnologias digitais seria que, atualmente, as crianças dependem cada vez mais da comunicação digital e esqueceram quase que totalmente das habilidades de escrita à mão, tá? Como eu comentei anteriormente, hoje você tem crianças que conseguem perfeitamente digitar um texto, mas não conseguem escrever esse texto à mão. E esse é um grande problema, porque uma vez que for retirado um texto, o hábito dela digitar, retirada a possibilidade dela digitar, por exemplo, ela não vai conseguir se expressar ali com a letra cursiva, por exemplo, né? Que é o que culmina nesse terceiro tópico aqui, beleza? Não consegue usar muito bem a gramática, não consegue entender muito bem a grafia de algumas palavras, porque não está adaptado com esse tipo de texto. Outros pontos negativos, né? Os desenvolvimentos tecnológicos, como, por exemplo, calculadoras, né, mini câmeras e mesmo equipamentos semelhantes,
tornam-se ótimas fontes para trapacear nos exames, tá? Isso daqui é inclusive algo que é muito observado nas provas do Enem, tá? No Exame Nacional do Ensino Médio. No Enem você observa essas trapaças, essas tentativas de trapaças muitas vezes, que é mediado pela tecnologia. Não quer dizer que a culpa é da tecnologia, não, a culpa é da pessoa, a culpa não é da tecnologia, mas a pessoa que não sabe usar a tecnologia, ela acaba usando para o mal, né? Então, nesse caso, acabaram se usando, é muito usado para essa trapaça. Inclusive, alguns jogos digitais são usados para isso também. E se adultos fazem isso, quanto mais uma criança que ainda está em nível de desenvolvimento. Então, ela quer responder, ela quer ganhar 10, ela quer, enfim, ela quer ficar com a melhor nota, tal, mas ela não quer se esforçar por aquilo. Então, é muito mais fácil ela colar. É muito mais fácil ela trocar um SMS com o aluno durante a prova, com o coleguinha, para passar a resposta, tal, e ele responde igual o colega. Enfim, porque a tecnologia permite isso. Tá? Então, esse é um grande problema que nós temos também. É mais fácil para os alunos escreverem fórmulas e notas de calculadora gráfica, né, com menos chance de serem detectados, que é o que permite exatamente esse trapacear nesses exames. As mensagens de texto tornaram-se no passatempo favorito de muitos estudantes, e os alunos são vistos brincando com seus celulares e iPhones, né, dia e noite, e às vezes até dirigindo, e em muitos momentos até entre as aulas. E o fazer parte do uso da vida da pessoa com essa tecnologia digital, muitas vezes culmina nesse último tópico aqui, ó, tá? Faz com que eles, em última instância, percam o foco e a habilidade para se concentrarem. Tá? A falta de foco e a falta de concentração. Há alguns estudos que estão dizendo que existe uma relação que é quase linear, ou seja, quanto mais a cada vez que eu utilizo mais o meu celular, tá, eu perco mais a habilidade de me concentrar em outras atividades que não envolvem tela. E olha que coisa interessante, isso ocorre principalmente nas idades mais tenras, né, com os nossos jovens. Perfeito? Com os nossos jovens. Aqui tem muito a se conversar sobre isso, tá? Eu não vou investir tanto tempo aqui, mas é só para colocar para vocês que é algo que nós podemos debater bastante sobre. E por último, coloco aqui, né, vantagens e desvantagens. Eu não vou tratar de uma por uma de cada um delas aqui. Isso aqui vocês devem imaginar como se fosse uma balança, tá? Aquela gangorra, por exemplo. Então vocês têm aqui aquela tabuinha lá no meio da gangorra. E quando as desvantagens pesam mais do que as vantagens, tá? Eu tenho um problema. Quando as vantagens pesam mais do que as desvantagens, daí a coisa melhora. E isso aqui nós chamamos de relação custo-benefício da tecnologia na educação. Ok? Eu vou mandar esses slides para vocês, né, da última semana, então vocês não precisam decorar isso, eu não vou aprofundar em tópico por tópico, mas eu só vou fazer um comentário a respeito dessa questão das desvantagens, que é esse daqui, ó. Também pode haver problemas de saúde quando usado acima do limite, ou seja, o vício no jogo, né? Ou nas tecnologias digitais, agora mais especificamente falando do jogo. E o vício do jogo entrou agora no último, não no último ano, mas no último documento que nós chamamos na psiquiatria do DSM-5, né? É o documento usado para diagnóstico de autismo, de déficit de atenção com hiperatividade, de todos aqueles problemas de aprendizado que vocês conhecem. O documento usado para o diagnóstico é esse aqui, ó, é o DSM-5. DSM-5. Nessa versão 5 entrou o vício em jogo, tá? Que mostra que esse é um vício verdadeiro entre os adolescentes, tá? Existem adolescentes que são viciados em jogos. Mas enfim, vocês vão poder ler em casa com mais tranquilidade. Mais uma vez, eu vou fazer uma pergunta para vocês, turma. Estão me ouvindo aí? Estão acordados ainda? Ainda são 7 horas e 36 minutos. Já foi muito conteúdo para vocês. Como é que tá a aula? Tá indo tranquilo? Tranquilo. Professor. Oi, fale mais alto, por gentileza. Oi, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida. Os links que tá vindo no grupo ali para acessar as aulas, geralmente tá vindo 2 links da quarta fase e um link da primeira fase. Como eu estou na primeira fase, eu devo de assistir todos os links ou como que será feito? Tentei tirar dúvida com outro professor, mas não obtive êxito. O outro professor também está dando aula, mas é que, na verdade,
E essa é a quarta fase de pedagogia, que quando você clica nesse link, ele vai te redirecionar para essa sala, né? A outra quarta fase que está tendo aula hoje é a quarta fase de letras. Então, talvez você confundiu isso, será? Porque se você está da primeira fase, esta não seria a tua aula agora. Mas também não tem problema, você pode assistir sem problema nenhum. Espero que você goste também. Mas essa não seria a tua aula se você está na primeira fase. Qual disciplina que você está fazendo no portal? Na verdade, eu estou fazendo a pedagogia. Ah, pedagogia. Mas no teu portal, você está no mês... que disciplina... como é que é o nome da disciplina de novembro, tua? Agora não estou lembrada, que eu estou começando agora, sabe? Ah, tá começando agora. Ok. Não, mas não tem problema. Essa disciplina é a gamificação da pedagogia, né? Só que é a quarta fase. Você pode assistir, né? Você é convidado a ficar aqui na sala, né? Não saia. Pode assistir até o fim. E aí, no final da aula, então, você fica e conversa comigo, que daí eu vou tentar saber em que turma bem certo que você tá e tal, e tentar te esclarecer. Pode ser? Beleza, obrigada, professor. De nada. Então, vamos em frente. Ok, pessoal. Agora estamos quase chegando no fim da aula, tá? Não se assustem. Quer dizer, quase no final, estamos na metade da aula. Vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de jogos digitais e suas principais características para a educação. Antes de eu começar, eu vou fazer alguns comentários. É o seguinte, eu vou falar sobre alguns jogos, tá bom? Eu vou tentar usar... como é que eu posso dizer assim? Eu vou tentar falar para vocês da necessidade de adaptá-lo pela idade, tá? Porque alguns jogos são voltados para adolescentes, outros jogos são voltados para as criancinhas pequenas, uns têm o objetivo de desenvolver a parte de grafia, né, na parte de gramática e leitura, reconhecimento do alfabeto, outros para a parte de matemática, outra parte da criatividade, parte da resolução de problemas e tudo mais. Eu vou falar de vários jogos. Todos eles são aplicáveis em alguns momentos, tá bom? E assim, alguns jogos são complexos, outros são mais simples. Como eu falei anteriormente, existem milhares, tá bom? Nós não vamos ter tempo de tratar um por um deles. Eu vou trazer alguns para vocês conhecerem. E vou tentar também falar das dificuldades que possam existir desses jogos, perfeito? Eu vou começar com um que é um dos meus favoritos, inclusive. Eu tenho ele original, que é esse daqui, o SimCity, né? Você já deve ter ouvido falar, alguns, outros não. O que é o SimCity, basicamente, né? Você é um prefeito da cidade e você deve comandar a sua cidade, construindo ruas, enfim, modificando, construindo partes que vão servir de lotes para residências, loteamento para indústria, loteamento para o comércio, né, indústria, residência. Você trata a questão da energia, que tipo de energia que você vai usar na sua cidade, a questão da sustentabilidade, o que você vai fazer com o lixo, você vai reciclar, não vai vender, que tipo de energia você vai gerar, que vai ser uma forma sustentável ou não. Você deve controlar a questão da criminalidade, oferecendo oportunidade para as crianças, para a população da tua cidade se desenvolver com emprego e tudo mais. Você deve dar educação para eles, criar escolas, criar universidades, criar centros educacionais e tudo mais. Enfim, você é muito uma vasta gama de possibilidades esse jogo chamado SimCity, ok? Este jogo aqui, deixa eu até me ver aqui se eu tenho se estou com ele aqui por aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na minha estante. Não, mas eu não estou vendo ele agora aqui. Mas eu tenho o joguinho, o DVD dele, inclusive em CD. E é um jogo assim, é muito vasto. Aqui eu coloco, ele é indicado para mais de 13 anos. Lógico, uma criança de 10 pode jogar? Pode, talvez consiga, mas ele tem um alto nível de complexidade. Tá bom? É um alto nível de complexidade. Então, se vocês um dia forem, por exemplo, assessores pedagógicos e tiverem que aconselhar determinados tipos de jogos eletrônicos para crianças a mais de 13 anos, 13, 14, 15 anos, e que vocês queiram desenvolver, por exemplo, essas habilidades aqui, então é chamado que vocês precisam desenvolver, através do jogo, a questão da administração, a questão do raciocínio, a questão do planejamento da criança, da organização, da contabilidade, da criatividade, entre outros fatores, né, etc. Posso colocar aqui. Vocês podem indicar o SimCity.
Tá? E esse jogo ele é complexo, ou seja, então não é aplicado para uma criança de 5, 6 anos, a criança não vai conseguir jogar. Mesmo um adulto, talvez demore um dia ali, né, com calma, tá, com tranquilidade, insistindo bastante, dá para pegar o jeito, mas depois que você pega o jeito, você cria o gosto pela situação. Porque qual que é o teu desafio? Tornar a tua cidade melhor para as pessoas viverem. Você quer ver a cidade crescer, quer ganhar mais dinheiro, dinheiro virtual, obviamente. Enfim, tem vários desafios para vocês estarem, né, passando por esse jogo. Um dos aspectos é que quando a cidade cresce, geralmente cresce também a criminalidade. Então tem que controlar com policiais, e ao mesmo tempo com educação, porque uma cidade mais educada não tem tanta criminalidade. Eu posso perder alunos para cidades vizinhas se o meu sistema educacional na minha cidade não for muito bom. E aí diz como é que eu posso desenvolver, eu posso treinar os professores, posso construir um ginásio, enfim. É uma vasta gama de possibilidades que vocês têm. E fica aí a dica do SimCity. Todos os jogos, inclusive, que eu falar aqui hoje para vocês, vocês podem ver tutoriais deles no YouTube. Tá? Tem tutorial gratuito de como jogar. E aí vocês podem conhecer outros jogos por ali também e tentar, enfim, adequar eles para os seus alunos. Beleza? Outro jogo chamado Prodigy. Tá? Prodigy. Ah, e esse jogo aqui, ele é mais voltado para a matemática. Tá? Tanto que a versão dele é o Prodigy Math. Né? Prodigy da matemática. O que acontece? Este jogo aqui, ele utiliza um cenário com diversas missões e fantasia para ensinar matemática. Tá? Você tem, inclusive, você pode ver vídeos no YouTube, por exemplo, falam, né, dão essa explicação. Este jogo você pode baixar pelo Google. Quem tem o celular Android, né, você pode baixar pelo Google Store, né, pela Play Store. Aliás, todos esses jogos aqui são adaptáveis ao sistema Android, tá bom? Eu até vou colocar aqui, ó. Todos eles podem ser adaptados ao sistema Android, tá? Que é talvez o sistema operacional dos celulares, dos smartphones mais comuns no Brasil, né? É o Android. Então você pode baixar ele e pode fazer a criança baixar por ele também. Isso aqui ele é indicado para mais de 5 anos, tá? Professor, mas meu filho de 4 anos já joga. Tudo bem, não tem problema nenhum. Outros talvez com 6 anos e não estão jogando. Essa média de idade que eu coloquei, pessoal, é mais ou menos, tá bom? Então, mais ou menos 5 anos por ali já pode ser mais indicado, tá? Mas o que acontece? Para uma criança de 10 anos, aí já não vale tanto a pena. É, não que não vale a pena. A criança vai usufruir? Vai usufruir, ok? Com certeza ela vai usufruir, mas pode ficar muito fácil. Tá entendendo qual que é essa lógica? Então, talvez fica muito fácil para ela, talvez não se motive tanto. 10 anos até pode ser que usufrua, 15 anos é certeza que já não vai mais usufruir. Então, não é indicado para adolescentes. O que esse jogo desenvolve, basicamente? Raciocínio, né, a matemática, a interatividade e a fantasia. Por exemplo, que através de missões, você tem que ir desenvolvendo, né, desafios, resolvendo desafios matemáticos. Simples, né? Todos muito simples, mas é interessante porque a criança ela se sente desafiada. Outro jogo também, você pode fazer o download no sistema Android, é o Endless Alphabet, né? E esse aqui, diferente da matemática, ele é mais voltado para o alfabeto, no caso, para a escrita, né? A escrita, no caso, do reconhecimento de letras, né? As letras. E esse daqui eu indico mais especificamente para se você quer treinar a tua criança desde pequena, né? E algo que precisa cada vez mais, né? E aqui no Brasil ainda é um pouco precário, então eu digo para vocês, professores, comece a trabalhar isso com seus alunos desde pequenos, tá? Não faz mal, e por sinal, só auxilia mais ainda, trabalhar a alfabetização básica no inglês, tá? O básico. Ninguém vai estar ensinando a conjugação do verbos no passado, presente e futuro no inglês ali para a criança de 4 anos, não nisso, tá? Mas a alfabetização básica do tipo assim, reconhecer uma cor no inglês, reconhecer um número no inglês, ou mesmo uma letra no inglês. Nesse caso aqui, o Endless Alphabet, ele é muito voltado para o reconhecimento de letras. Então, você usa, por exemplo, tem uma palavrinha que está toda sombreada lá, mas você vê a palavra. Por exemplo, love, né? Amor. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, vamos supor que, vou dar um exemplo, né? Tá ali essa palavrinha. Ops, meu V aqui ficou meio errado. Beleza? Palavra love. Daí, e as letras estão aqui espalhadas. O L, o O, o V e o E, por exemplo. Então,
um dos desafios, né? Existem vários desafios, mas um dos desafios é a criança pegar com o dedinho nesta letra L e arrastar para cá. Aí arrasta o E para cá. O O, ela pega o dedinho e arrasta para cá, e o V arrasta para cá, e forma a letra. Aí toca uma musiquinha diferentezinha, anima a criança, desafio, e ela vai para um outro desafio, né? E mudam as cores e tal. Enfim, é uma maneira muito simples da criança ser confrontada com o alfabeto. Por isso que eu coloco aqui, que é para mais de 4 anos, né? Ou seja, ao redor, né? Mais ou menos 4 anos de idade. Então, uma criança de 10 anos já está alfabetizada, então ela não vai usufruir desse jogo, tá? Uma criança menor que 4 anos pode ser que já usufrua, mas ainda é muito cedo, talvez ela não tenha tanto interesse ainda para ela. Mas ali em torno de 4 anos ela já vai conseguir se desenvolver muito bem. Existem jogos semelhantes a esse, tá? Já em língua portuguesa, tá? Então, se você não quiser fazer a introdução diretamente no inglês, mas eu aconselho, faça as duas línguas ao mesmo tempo, inglês e português, isso só vai desenvolver mais a tua criança, tá? Já existem semelhantes, por exemplo, o ABC do Bita, né? Ou mesmo o Kids ABC Letters, né? Que também, esse aqui também tem a versão, esse daqui tem a versão em inglês, né? E português também. Né? E o ABC do Bita ele é puramente em português. Então você pode, são joguinhos que você pode trabalhar a questão da alfabetização, beleza? O Toca Kitchen, né? Como o próprio nome já diz, kitchen é de cozinha, tá? O Toca Kitchen, eu acho ele muito interessante, então ele é mais voltado para a criança de mais de 5 anos, ok? Uma criança com menos de 5 anos, ela já pode entender o jogo, mas talvez ela não consiga jogá-lo apropriadamente. E o que você faz no Toca Kitchen, basicamente? Né? Ele é parte da série Toca, né? Que são jogos e aplicativos, né? Para celular. E nesse caso aqui, a ideia é que a criança trabalhe na criação de alimentos, né? Criação de refeições. Então ela inventa, né? Inventa sabores, ela dá nome para os sabores, e inventa as refeições dando nome para elas e tudo mais também. E faz as misturas dos elementos, então ela pode misturar lá o macarrão com limão, com maionese, enfim, aí tem uma variada gama lá. Mas o que é o interessante? Você pode incentivar essa criança, aliás, a criança ela desenvolve, através desse jogo, aspectos como criatividade, ok? Planejamento, que ela precisa planejar na hora de fazer uma receita. A alimentação saudável, eu posso trabalhar com os meus aluninhos, tá? Usando este joguinho, Toca Kit, eu posso trabalhar um pouco da alimentação saudável com eles, fazendo com que os grupinhos, né, se reúnam e montem uma receita ali virtual daquilo que eles consideram saudável. Enfim, eu posso fazer ali um torneio de comida saudável, de sabores, um torneio, né, brincando, né, que todo mundo vai ganhar e tudo mais. Ou fazer alguns elementos e um dia levar uma alimentação de verdade para eles experimentarem, começando por aquele meio virtual, né? Trabalha essa organização também. Então, são aspectos que eu posso trabalhar por ensinar minha criança a saber usar uma cozinha para fazer refeição, através de um jogo. Olha que coisa interessante, né? E detalhe, esse Toca Kitchen, como os outros, anteriormente, ele tem a versão gratuita, tá? Esse aqui eu acho que ele é totalmente gratuito. Os outros que eu comentei ali também são gratuitos, ou pelo menos tem uma versão gratuita, né, que você pode usufruir sem problema nenhum. Então, você pode fazer o download sem problema, sem restrições. O The Sims, tá? Como é que eu vou trabalhar o The Sims com meus alunos, né, professor Matheus? Então é uma pergunta difícil, mas eu vou tentar responder para vocês. O The Sims é um jogo extremamente complexo. É da mesma produtor do SimCity, aquele primeiro exemplo que eu dei da cidade. A diferença é que o The Sims você administra a vida de uma pessoa, né? Então, você administrando a vida dessa pessoa, você cria um personagem, tá? Você coloca a vestimenta nela, coloca a barriga, tira a barriga, deixa mais musculoso, deixa mais magrinho, contorna a altura, né? Regula a altura, pode dar um bronzeado, pode deixar a pessoa mais pálida, altera a cor do olho, do nariz, enfim, você cria um personagem, tá? Essa parte da criatividade é muito, muito forte nesse jogo, a fantasia e a criatividade, e você coloca ele para viver. E você monta a casa. Aqui eu coloquei a foto no exemplo do jogo, né? Então aqui tem a casa, o sofazinho, você tem que comprar esse sofá, aqui tem uma televisão, né? Uma mesa de centro aqui e tal. Aqui tem 2 pessoas sentadas assistindo, aqui tem uma pessoa que está aparentemente comendo, outra pessoa está preparando comida e tudo mais. Enfim, você cria essa casa. Eu preciso comprar esses itens com dinheiro da onde? Eu tenho que trabalhar. Então eu escolho uma carreira.
E através dessa carreira eu ganho dinheiro. Enfim, você que tem uma vida de uma pessoa. O The Sims eu coloquei aqui que é para mais de 13 anos, porque a Electronic Arts, que é a produtora do The Sims e o SimCity também, um, é colocado que ali é mais de 13 anos, né? Se eu não me engano é Electronic Arts, eu não estou bem lembrado agora. Eu acho que sim, eu acho que é Electronic Arts. É colocado que é mais de 3 anos a recomendação. Eu até coloquei uma exclamação aqui, por quê? Existem crianças com menos de 13 anos que já conseguem jogar muito bem. Assim como tem crianças com um pouco mais de 13 que vão ter um pouco de dificuldade em começar a jogar. Porque é um jogo complexo, tá? É um jogo complexo. Esse jogo, ele desenvolve áreas como planejamento, tá? Então eu tenho que planejar a questão orçamentária, inclusive, né? Organizar o tempo, organizar os recursos que eu tenho, porque eu não posso gastar mais da minha família, mais do que eu ganho, por exemplo, senão eu acabo perdendo coisas e tudo mais, perdendo emprego também pode acontecer. Eu tenho que saber administrar meu tempo, e a administração do tempo entra junto à administração da carreira, dos estudos, e envolve o aspecto da fantasia e da criatividade, é muito desenvolvida. E sim, enfim, são pontos positivos. Quais são os pontos negativos, tá? Quais são os pontos negativos do The Sims? Ele é um jogo que eu posso apelar um pouco para a sexualidade, por exemplo, para a violência, para a. Eu já falei no caso sexualidade, promiscuidade, para a vadiagem, digamos assim, eu vou tentar usar esse termo, não sei se é bem esse o termo, mas é um jogo que pode envolver um pouco de sexualidade, né? Não aparece nada de explícito, digamos assim, não tem necessariamente o sexo acontecendo entre o casal, mas você subentende-se que né? Então você pode mandar o homenzinho, a menininha ter relações com fulano, com ciclano, isso é possível você mandar. Não aparece nada, mas é possível. E em determinadas idades, o fato de você estimular esse tipo de situação, ou pelo menos expor determinadas idades a esse tipo de situação, pode ser um pouco precoce para o seu desenvolvimento. Tá? Então, por isso que eu coloco aqui esse ponto de exclamação, para que a orientação dos pais deve ser muito importante. Tá? A orientação, né, ou pelo menos a supervisão, né? A supervisão, peço perdão que eu estou escrevendo com o mouse, tá? A supervisão dos pais, ok? Porque em alguns casos eu consigo jogar The Sims com meus alunos, inclusive eu posso mandar eles fazerem algumas missões para ver se para fazer eles desenvolver um aspecto da organização do tempo, da organização dos recursos, por exemplo. Então eu posso disponibilizar para eles alguns simoleons. Né? Simoleons é o nome da moeda lá no The Sims, né? Do dinheiro. Então eu falo, ó, com esse dinheiro aqui, vocês devem mobiliar essa casa, comprar esse tipo de comida e fazer tal curso. E ver se eles conseguem fazer isso com aquele dinheiro. Por exemplo, comprando as coisinhas que eles vão precisar fazer. É um dos mecanismos que eu posso usar. Mas é algo que eu tenho que conhecer meu aluno também para ver se eu posso aplicar bem ou não. Tá? Então, por isso que eu coloco para vocês aqui, alguns cuidados devem ser tomados em jogos como este. É muito bom, mas também eu posso acabar estimulando meu aluno de uma forma muito precoce em alguns aspectos. Beleza? Outro joguinho, tá? Nós já estamos quase no fim. Esse seria o Brain Café, né? O GeoQuiz. Este jogo, já vou adiantar aqui para vocês também, ainda está sendo trabalhado o suporte para o português. Esse jogo você só encontra no momento, agora em novembro de 2020, somente na versão em inglês. Mas é um jogo muito interessante porque ele é um quiz, tá? E ele tem uma grande banco de dados, né? Uma grande base de dados de perguntas e respostas. Então você tem um quiz ali. Então você escolhe várias categorias: geografia, história, ciências, matemática, inglês, português, cinema, esportes, enfim, tem várias categorias. E a criança tem um quiz de perguntas, ela tem que responder certo para ir avançando e tudo mais. E ela vai recebendo prêmios simbólicos e tal. E aquilo, nesse caso, esse jogo aqui, ele destina-se muito às crianças no ensino primário e básico, porque. Outra coisa, eu posso escolher o nível de dificuldade também. Tá? Então, alguns adolescentes até conseguem jogar com uma certa motivação bem legal. Mas mesmo para os pequeninos, isso é interessante, porque eu estou com uma criança, de repente, lá no nível primário, e eu posso escolher um nível de dificuldade mais baixo para ela, e a partir dele ela vai brincando, né? Então ela vai respondendo perguntas que, por exemplo, aparece uma cor lá, que cor que é essa? Tem que adivinhar qual que é a cor, através do que está escrito, né? Achar um sinônimo de uma palavra, achar o antônimo de uma palavra e tudo mais. Enfim,
é um joguinho muito interessante, você tem vários níveis e vai avançando cada vez mais. E nesse caso aqui, até eu coloquei aqui o Brain Café, o Geo Quiz, né? Porque esse aqui é mais voltado para a parte da geografia, beleza? Mas existem os outros, né? O Brain Café de várias categorias. Então vocês podem fazer o download gratuito também e tá jogando com seus alunos, né? Mas tem esse viés que eu falei ainda, né? Ainda está na versão inglesa apenas, ainda está sendo trabalhada a tradução para o português. Mas já fica aí a dica para que vocês encontrem, inclusive, similares a esse já tem em português, sem problema nenhum. Deixa eu ver se este é o último, assim. Por último, eu vou colocar aqui o CVM Educacional, que é um jogo brasileiro, né? Você pode fazer o download nele, né, para os smartphones, né, aqui no Brasil. Esse jogo ele foi desenvolvido pela Comissão de Valores Imobiliários, né, que é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fazenda. E para que serve esse jogo, basicamente? Esse aqui já é para os alunos mais velhos, tá? Então, mais de 15 anos. Então, não são os pequeninos. Então, se vocês algum dia tiverem, né, como pedagogos, trabalhando com jovens adultos, jovens, né, adolescentes, jovens e quase adultos, digamos assim. Esse jogo também pode ser voltado para adultos, tá? Mesmo nós. Este aplicativo pode ser uma grande estratégia para desenvolver a administração financeira, tá? Os conhecimentos sobre as finanças pessoais. E esse jogo foi desenvolvido pela CVM, né? Que é essa autarquia, né, Comissão de Valores Imobiliários, que é ligada ao Ministério da Economia, ao Ministério da Fazenda, perdão, e ele foi exatamente voltado para isso, que é para desenvolver no brasileiro os conhecimentos de finanças pessoais. Então é um jogo que você não pode falir também, então você tem alguns recursos, você tem que saber o que comprar, quando comprar, se pode fazer prestação ou não, enfim, vários aspectos, todos voltados da parte das finanças. É um jogo mais ou menos complexo, é um tema sério, por isso que ele é voltado para umas idades um pouco mais velhas, né, dos jovens, dos adolescentes. Mas se vocês se depararem com esse tipo de situação com os alunos mais velhos um dia, pode ser uma ferramenta interessante para estar trabalhando com eles, né? É uma ferramenta a mais. E existem similares a esses na internet, né, nas Apple Stores e Google Stores e tudo mais, que vocês podem fazer o download no celular de vocês. Mas vale a pena aí a dica, já fica a dica para vocês pelo menos conhecerem que existe esse tipo de jogo. Beleza? Turma, é o seguinte, pergunta agora para vocês. Estão com alguma dúvida? Agora nós vamos ir para a parte final da aula. Eu quero que vocês até peguem, fiquem nas mãos com seus smartphones, com seus celulares, que vocês vão usá-los agora. É, Ficou alguma dúvida? Estão me ouvindo bem? Tem algum comentário? Estão acordados ainda? Acho que dormiram, Matheus. Pois é, acho que dormiram mesmo, né? Não estão acordados? Então. Vamos aqui. Às vezes demora um pouquinho para aceder o microfone, né? Hoje eu queria fazer uma introdução dessa ferramenta Socrative com vocês. É uma introdução muito simples, né? Mas só para vocês conhecerem ela. E na aula que vem nós vamos trabalhar com ela de forma mais aprofundada, que eu quero ensinar vocês na aula que vem a trabalhar com seus alunos. Então hoje vocês serão os estudantes. Na aula que vem vocês já vão aprender a como ser professor através dessa ferramenta, tá? Ou pelo menos como que o professor pode usar essa ferramenta para interagir com seus alunos, inclusive em tempo real, né? O legal dela, para mim, como a melhor opção é usar ela em tempo real, que é como nós vamos usar aqui agora. Então, o que eu preciso que vocês façam, turma? Né? Eu já estou com o meu celular aqui, ó, beleza? Já fiz o download, né, da aplicação aqui. O que eu preciso que vocês façam é o seguinte, que vocês vão lá pode ser na Google Play, né, que seria do Android, ou quem tem um Apple, pode ser na Apple Store, e faça um download gratuito desse aplicativo aqui, ó, Socrative Student. Então, até vou escrever aqui no final, aqui, ó. Socrative Student. Beleza? Alguém já baixou aí, por gentileza? Alguém já tem Eu esse já baixei. aplicativo? Já? Então, beleza. Ok. Depois que vocês fazerem o download, até vou dar um tempinho para vocês fazerem esse download, tudo mais.
Travou. Só um momento, pessoal, para ver o computador do Matheus, ele já está retornando. E mais alguém está travado aí? Só um pouquinho, o Matheus já está entrando novamente, que tinha travado o computador dele lá, ele está entrando novamente. Eu já volto com a apresentação. Todo mundo conseguiu baixar o Socrative? Já está instalado?
O Matheus já está reiniciando o computador e já vai entrar novamente. Só um momentinho ali que tinha dado um pequeno problema técnico no computador dele, ele teve que reiniciar, então ele já está entrando novamente. Seja bem-vindo, Matheus, de volta. Olá, pessoal, voltei, mas perdão ainda. Aqui deu uma travada aqui, eu tive que reiniciar até o computador. E estamos de volta, então. Beleza? Turma, então, muito obrigado. O professor Gilmar atendeu da sala aí, né? Ninguém saiu quebrando nada, hein? Nos outros tempos, né? Quando o professor saía da sala, tinha que deixar o presidente da turma cuidando ali, fiscalizando. É o seguinte, então, vocês já devem ter feito o download daquela ferramenta Socrative, né? Eu espero que sim. Vocês devem, então, digitar, eu até vou tentar abrir aqui no meu sistema. Não vou abrir mais a apresentação, eu vou abrir aqui o site do Socrative, eu vou ver se eu compartilho para vocês a tela. Vocês devem digitar lá, então, quando vocês acessarem aquele aplicativo, tá? Vocês digitam lá, Sensupeg Pedagogia, tá bom? Tudo junto, tá? Sensupeg Pedagogia, que é o nome da sala, tá? Então, ele vai pedir para vocês colocarem o nome da sala e colocarem o nome de vocês, simplesmente. E quando vocês entrarem lá, deixa eu até já abrir aqui o meu. Quando vocês entrarem lá, vai aparecer que vocês já entraram na sala com o nomezinho de vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui o meu Socrative para ver se... Conseguiram fazer o acesso, turma? Sim, Eu já passei, professor. Vocês viram que tem algumas perguntas lá, né? Sim. Isso. Já responderam? Não. Não? Então podem responder se quiser. São 3 perguntinhas, muito simples, tá? Já vou compartilhar daqui a pouco a minha tela como professor aqui para vocês verem como que aparece. A ideia hoje, o que era, né? Eu queria mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Infelizmente, eu tive aquela queda da internet lá e travou o computador e tudo mais. Mas isso não afetou em nada. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero mostrar como é que funciona essa ferramenta da forma mais simples, tá? E para a aula que vem nós podemos trabalhar um pouquinho mais com ela. E eu vou tentar compartilhar agora aqui com vocês a minha tela. Deixa eu ver se ela é possível de eu abrir aqui. Iniciar compartilhamento. Eu pergunto agora, vocês estão vendo a tela do navegador? Sim. Sim, perfeitamente? Então tá ok. Então, o que eu vou fazer com vocês? Ó? Essa aqui é a tela do professor, tá? Aqui já me aparece, aqui, ó, 10, né? No caso, na minha sala, tem 10 pessoas, beleza? Essa aqui é a minha tela do professor.
o que acontece? Aqui que eu crio as perguntas, tá? No caso, na aula que vem, o que eu vou trabalhar com vocês é mais em cima dessa tela aqui, tá? Como é que nós criamos as perguntas, o tipo de pergunta e tudo mais, beleza? Por exemplo, aqui, ó, meus quizzes, né, que são o quiz, no caso, foi aquilo que eu fiz, né? Foram aquelas perguntas que eu fiz. Eu posso clicar aqui, ó, e ver a pergunta gamificação, que foi esse que eu criei. Perfeito? Pergunta gamificação. Então, eu fiz um quiz de 3 perguntas, tá? Pergunta e resposta para vocês. Que é aquele que aparece para vocês responderem ali. Vocês podem responder, tá bom? Professor, E em tempo real, ó, são essas perguntas aqui, por exemplo, tá? E em tempo real, eu posso ver quais são os resultados de vocês. Beleza? Olha só, por professor, exemplo, aqui, ó. Alguém ia fazer uma pergunta? Pode perguntar. eu, André, Pode perguntar, André. aqui a terceira pergunta, ele pergunta qual é o seu jogo virtual preferido. Essa pergunta é para nós? É para vocês. Aham. E se não tem? Não coloca nenhum. Não pode colocar nenhum. Então tá bom, obrigada. Não é nada. Pode colocar truco, paciência, sinuca, né? Também são jogos que você pode ter na versão virtual. Aqui, ó, por exemplo, ó, aqui eu consigo ver o progresso de vocês. Tá vendo? Ó? Então aqui tá o nome de cada um, se vocês estão vendo na tela, ó, a Andriele, a Karine, a Fabielle, né, o Matheus, que sou eu no caso, a Dimária, a Priscila, tal. E aqui vai aparecendo o que vocês acertaram, o que vocês erraram, o que vocês não responderam, né? Se vocês clicaram na resposta errada, por exemplo, às vezes sem querer, vocês clicam. E olha que coisa interessante, eu posso fazer esse acompanhamento em tempo real com meus alunos, tá? Então, veja o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu estou dando uma aula, nós estamos conversando, vocês estão me vendo talvez aí na câmera, estão me ouvindo, e ao mesmo tempo eu estou vendo os resultados de vocês nesse quiz, nesse inquérito, tá? Então, é uma maneira muito interessante de eu ir medindo o progresso de vocês, beleza? Eu posso fazer isso em tempo real assim, ou eu posso simplesmente deixar aberto esse questionário para vocês. Aqui eu só coloquei 3 perguntinhas simples, né? 3 perguntas muito simples. Mas eu podia deixar um questionário com 20, 30 perguntas e dar para meus alunos responder ao longo da semana, por exemplo. E eu vou monitorando o progresso deles até o final, tá? Eles mesmos podem depois monitorar o progresso deles, ver quanto que acertaram ou não. Enfim, nós vamos trabalhar com essa ferramenta melhor na semana que vem. Mas a ideia de hoje, de fazer essa introdução para vocês, é mais ou menos para mostrar isso, como que ela pode funcionar. Entendendo? Ó, estão vendo o desempenho de vocês aqui, ó, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu não consegui entrar, professor. Não? Mas você fez o download, aí você Sim, colocou o aparece. nome. Só que daí quando eu coloco lá, diz que é senha inválida aqui por causa de letras lá, alguma coisa assim. Durante a semana eu até tinha feito e colocado só o meu nome, professor. Eu conseguia ir. Agora, SensoPeg junto ali, não consigo. Mas se você colocar aqui, ó, SensoPeg, do jeito que está escrito assim, tudo junto, sem espaço, né? Tudo junto, sem espaço e tudo em maiúscula. SensoPeg, como está escrito aqui naquela, SensoPeg Pedagogia. Tente colocar ali, talvez dê certo. Esse é o nome da sala, tá? Aí depois você coloca o seu nome, no caso. Que ele vai perguntar se você colocou ou não. Aí, no caso, professor, junto o nome da sala e deu lado o meu nome já ou não? Não. É só o nome da sala primeiro. Tá. Coloca a pedagogia ali. Deixa eu ver. SensoPeg e Pedagogia, tudo junto. Pegue pedagogia. Isso. E daí, clica para entrar. Isso. Coloca lá que está inválido, professor. Não consigo. Não é mesmo? Bom, então deve ser alguma coisa com o seu, Sala talvez. inválida, aparece. Sala inválida? Uhum. Não, mas é engraçado porque tem várias pessoas aqui na sala, tudo. Talvez foi no seu que não deu certo. As minhas colegas, elas conseguiram entrar e eu não. Mas não tem problema. Para a semana que vem nós criamos uma outra sala, não tem problema nenhum. Okay. Mas enfim, eu ia encerrar por aqui a aula de hoje, né? Hoje essa era a parte final, só para mostrar isso aqui para vocês. Esse questionário que eu fiz de 3 perguntas pode deixar, não vale nota, tá bom? Então foi bem tranquilo, assim, só para
só para vocês entenderem como é que funciona, né? 3 tipos de perguntas, uma de múltipla escolha, outra de verdadeiro e falso, e outra de, para vocês, né, no caso, escreverem uma resposta simples. Eu posso deixar mais complexas esse tipo de perguntas, posso colocar mais alternativas e tudo mais, enfim. Mas aí na semana que vem nós vamos trabalhar mais com esse portal depois, daí eu faço uma explicação mais aprimorada. Tá ok? Turma, da minha parte é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Pergunto, desde já, ficou alguma dúvida sobre a aula como um todo? Querem fazer algum comentário? Querem esclarecer alguma coisinha? Sim, não? O meu deu certo agora, professor, aqui entrou. Agora deu? Beleza. Okay. Eu espaço, acho que era isso. Então, responda lá as perguntinhas. Como eu falei, a ideia de hoje é só para vocês verem como esta ferramenta simples, extremamente simples, gratuita. Bom, essa versão aqui é gratuita, ela tem umas limitações. Existe uma versão paga do Socrative, que ela é muito mais completa, mas para a nossa utilidade aqui, a versão gratuita ela já é suficiente. Como eu posso usar isso com meus alunos, tá? Agora nós estamos, inclusive, né, nesses tempos de pandemia e tal. Olha só, eu posso monitorar o desempenho dos meus alunos através dessa forma aqui. Tá? Eu não costumava usar muito essa ferramenta, mas agora acho que até vou começar a usar mais com vocês, né? Em lançar os quizzes ao longo da semana, vocês têm a semana para responder e nós vamos interagindo ao longo do processo. Eu gosto muito do tempo real dela, né? Que ela vai dando resposta automaticamente ao longo da aula, por exemplo, ao longo do curso que vocês podem estar dando com os seus alunos. E ela ajuda a entender um pouquinho o desempenho de vocês, ou quem vocês são, ou como que vocês estão entendendo os conteúdos. Beleza? É isso, turma. Então, um grande abraço, grande beijo a todos aí. Eu fico por aqui agora. Só vou fechar esse compartilhamento aqui de vocês, tá bom? Fechar esse compartilhamento aqui de tela. Quem tiver alguma dúvida agora, pode perguntar tranquilamente. Quem não tiver dúvida, pode sair da sala à vontade também. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Professor. Pergunte. Boa noite.